Olá, meu nome é Mariana Guel e esse é mais um vídeo do canal Monetizou. E hoje eu vou falar sobre a tragédia dos comuns. Eu vou falar sobre o que exatamente seria um bem público, o que exatamente seria um recurso comum e qual seria o problema econômico deles. A verdade é que eu tava com saudade. Eu tava com saudade de falar de teoria econômica aqui no canal. Quando eu comecei o canal, o meu objetivo era falar sobre fatos importantes, falar sobre investimentos de uma forma geral, mas também falar sobre teoria econômica e como isso acaba se casando. Então hoje eu queria falar um pouco sobre a tragédia dos comuns, também conhecida como a tragédia dos bens comuns, que é uma coisa que todo mundo que fez economia acabou vendo a introdução à microeconomia, mas que eu acho bastante importante e bastante interessante. Até porque passa vários insights importantes com relação à análise econômica, análise de política pública, e ajuda a explicar várias coisas que a gente vê na realidade, como por exemplo desmatamento, e que a gente não consegue entender exatamente porque aquilo está acontecendo. Então vamos lá! Para começar o vídeo, eu vou começar falando sobre o que seria um bem público e o que seria um recurso comum. Na economia, existem 4 tipos de bens. E a gente define esses bens a partir de 2 características: se eles são excludentes ou não, e se eles são rivais ou não. O que seria um bem excludente? Um bem excludente é todo bem que você conseguiria impedir uma pessoa de utilizá-lo. E o que seria um bem rival? Um bem é considerado rival se o fato de uma pessoa utilizá-lo reduz a possibilidade de outra pessoa também utilizá-lo. Então, por exemplo, bens privados. Eles são excludentes e rivais. Por exemplo, um celular. Um celular é um bem privado. Ele é excludente, você pode impossibilitar alguém de possuir um telefone, tanto que nem todo mundo tem acesso a celular, né? Você tem que pagar para obter esse bem. Então, se você não conseguir comprar e se ninguém quiser te emprestar, você não vai ter acesso a ele. E ele também é rival. A gente não sente tanto isso porque a gente vive numa sociedade extremamente eficiente, mas em tese, quando eu compro um telefone, eu estou utilizando recursos. E se a gente vivesse numa sociedade menos produtiva, isso poderia sim impactar a sua capacidade de conseguir um telefone. Os bens públicos vão ser o completo oposto dos bens privados. Então, por exemplo, o bem público ele não é excludente e ele também não é rival. Uma rua, por exemplo, uma rua é considerada um bem público na economia. Em tese, numa sociedade democrática, eu não consigo limitar quem anda numa rua, né? Quem utiliza uma rua, quem vai caminhar por ela. E o fato de alguém andar numa rua não impediria outra pessoa de também andar nessa rua. Então, não é excludente e também não é rival. Além dos bens públicos e dos bens privados, a gente também tem os bens artificialmente escassos. Esses bens são excludentes, mas não são rivais. Então, por exemplo, serviço de internet. Esse é um tipo de setor que tem custos fixos muito altos e que tem custos marginais muito baixos. Então, acabam sendo bens excludentes, você tem que pagar para ter esse serviço, mas o fato de eu utilizar a internet, em tese, não prejudica a sua capacidade de também ter internet. Porque a estrutura está lá, você não vai ter que gastar mais recursos para que uma outra pessoa também tenha acesso à internet. Então, são bens excludentes, você tem que pagar pelo serviço, mas não são rivais. E o oposto desses bens artificialmente escassos seriam os recursos comuns. Os recursos comuns não são excludentes, mas são rivais. Ou seja, eles são gratuitos, mas se você utilizar esses bens, você vai prejudicar a capacidade de outra pessoa também utilizar. Então, por exemplo, os peixes no mar. Você não vai pagar para pescar no mar, né? Um bem que está lá, é um recurso que está lá, mas você ir lá e pescar no mar, em tese, vai estar prejudicando a minha capacidade também ir lá pescar no mar. Vai ter menos peixe no mar, né? Você vai estar utilizando esse recurso. Então, não é excludente, é um bem gratuito, mas é um bem rival. E aí, vem a primeira coisa que a gente tem que entender. Os bens gratuitos, de uma forma geral, né, os bens não excludentes, que seriam os bens públicos e os recursos comuns, eles são um desafio para a análise econômica. Por quê? Porque os bens excludentes, né, os bens privados e os bens artificialmente escassos, em tese, eles acabam sendo ajustados automaticamente pela mão invisível do mercado, né? Eles vão ter um preço e, em tese, no mercado perfeitamente competitivo, com flexibilidade de preços, esse preço vai orientar a decisão dos compradores e vendedores. Ele vai sinalizar se tem algum excesso ou uma escassez de oferta, por exemplo, até que as decisões de consumo e produção se igualem, ou seja, até que a decisão do comprador e do vendedor resulte num resultado eficiente num determinado preço de equilíbrio. Em tese, é isso que aconteceria. Já no caso dos bens não excludentes, né, no caso dos bens gratuitos, não existe um preço para orientar essas decisões. Por conta disso, nem todos os custos e benefícios vão ser internalizados pelos agentes. E o mercado não conseguiria garantir que esses bens fossem ofertados e consumidos numa quantidade apropriada, numa quantidade
eficientes. E aí, quando eu digo eficiente, é no sentido de realmente maximizar bem-estar social. Eu falo um pouquinho sobre esse conceito no vídeo que eu fiz sobre imposto, inclusive aqui no YouTube. Então, por exemplo, os bens públicos. Eles não são nem excludentes e nem rivais. E eles acabam tendo um problema muito importante, que na economia a gente chama de caronas. No mercado, como esses bens não são excludentes, não existe um incentivo para o consumidor pagar por ele, porque ele vai usufruir desse bem de qualquer forma. Imagina, por exemplo, que vai ter a construção de uma rua. Então a comunidade acaba se organizando entre eles para as pessoas voluntariamente pagarem por essa construção. Vai ter um filho da puta que não vai querer pagar essa obra, porque ele sabe que mesmo não pagando, no final ele vai usufruir do benefício de ter uma rua construída. E aí o fato dele não pagar significa mais custo para as pessoas que de fato irão pagar. E essas pessoas que vão pagar a mais não vão ganhar nenhum benefício a mais por estarem pagando. E aí talvez esse custo aumente tanto que a obra não consiga acontecer, né? Fique inviabilizada. Esse problema dos caronas, né? Essas pessoas que não pagariam pelo bem, mas que conseguiriam usufruir ele de qualquer forma, impede que o mercado consiga ofertar o bem público de uma forma eficiente, justamente porque esse bem não é excludente. E aí essa função passa a ser do Estado, né? Uma das funções do Estado seria ofertar os bens públicos, porque ele realmente conseguiria dividir esse custo em todos os habitantes. Ele poderia obrigatoriamente cobrar um valor de todo mundo para que essa construção acontecesse. E é até daí que vem uma das justificativas para a existência dos impostos, né? Agora, se o imposto cobrado é realmente utilizado de forma correta, se a quantia cobrada é justa, isso já é outra discussão, que eu não vou me alongar aqui, eu já tenho um vídeo sobre isso, inclusive. E os recursos comuns, né? Eu expliquei qual seria o problema dos bens públicos, mas qual seria o problema dos recursos comuns, a chamada tragédia dos comuns, que é o que eu queria falar aqui nesse vídeo. Os recursos comuns não são excludentes, assim como os bens públicos, né? Eles são gratuitos, mas ao contrário dos bens públicos, eles são rivais. E é aí que a merda fica séria. Por quê? Porque ele é um bem gratuito, então as pessoas conseguem usufruir dele mesmo sem pagar, então tem-se essa questão. Mas além disso, quem começa a utilizar esse recurso antes, quem usufrui desse recurso antes, conseguiria mais bem-estar econômico, conseguiria mais vantagem econômica. Por quê? Porque quem utiliza esse bem consegue usufruir do benefício econômico sem ter um custo, assim como aconteceria com o bem público, mas o fato dele estar utilizando esse bem afeta a minha capacidade de utilizar esse bem também. Então começa-se uma corrida para ver quem utiliza mais desse recurso antes. Cria-se então um incentivo para que esses recursos sejam mais utilizados pelos indivíduos do que seria desejável socialmente falando. E é sobre isso que trata a tragédia dos comuns. Ela é uma parábola que ilustra esse problema, que mostra que as pessoas, agindo de forma racional, considerando seus próprios interesses, acabariam esgotando os recursos comuns de uma sociedade. Então, enquanto nos bens privados o egoísmo levaria a uma alocação eficiente, a uma maximização de bem-estar econômico, nos bens não excludentes isso não aconteceria. O livre acesso a recursos comuns levaria a um esgotamento desses recursos finitos, né? Seria a conclusão da tragédia dos comuns. E aí o exemplo que sempre dão para explicar esse conceito é o dos criadores de gado na terra comum. No caso de criadores de gado que deixam seu gado pastando numa terra que não é propriedade de ninguém, mas sim uma propriedade coletiva de todos os criadores. Evitar a destruição dessa terra seria uma ação coletiva. Para essa terra não ser destruída, para ela não ser elevada ao seu limite, os criadores de gado deveriam agir coletivamente, né? Eles deveriam se reunir e reduzir o número de gado total para o nível que a terra consiga aguentar. Porém, o incentivo para que essa redução de fato ocorra não existe. Individualmente, para o criador do gado, se ele compra mais uma vaca, ele ganha o ganho inteiro, né? Que ele ganharia com a criação daquele animal. Mas o custo da criação vai ser dividido entre todos. Ao mesmo tempo, se ele decidir reduzir o seu número de animais para evitar o esgotamento da terra, o custo de ter menos animais vai ser inteiramente dele, enquanto o ganho vai ser repartido entre todos. Então, individualmente, a racionalidade faz com que o criador queira sempre adicionar mais um animal ao seu rebanho, até que a tragédia aconteça. E essa parábola da tragédia dos comuns acaba explicando várias situações, como por exemplo a sobrepesca, a caça ilegal, a poluição hídrica, a extração predatória de madeira, né, o desmatamento, que eu falei no começo do vídeo. E solucionar esse problema é uma das principais questões da economia. Tem gente que vai defender a regulamentação, limitar o montante de um bem comum disponível para cada indivíduo. Mas isso é bem difícil, né, para dizer um mínimo. Você tem uma autoridade incorruptível, perfeitamente consciente do que cada agente econômico está consumindo e que seja capaz de realmente limitar isso.
Tem gente que vai defender a privatização desses bens, porque aí você garantiria que tanto o custo quanto os ganhos realmente ficariam internalizados pelos indivíduos. E aí, através da mão invisível do mercado, você conseguiria chegar numa alocação eficiente. Você daria ao novo dono um incentivo para garantir a sustentabilidade desse bem. Efetivamente, a gente chegou a ver isso na Inglaterra, né? Foi isso que aconteceu com o cercamento dos comuns. Privatizou-se um bem para que um custo social passasse a ser um custo privado, a gente poderia interpretar assim. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, tem vários economistas que defendem a privatização de animais silvestres, falando que assim você iria diminuir o incentivo à caça. E aí fazem uma comparação com a vaca, né? Que é um bem extremamente demandado, mas que não está em risco de extinção, porque ele é um bem privado, então a sua oferta é garantida pelo mercado. E assim, privatização de animal. Uma discussão radical, né? A gente poderia chamar assim. Mas eu gostaria de falar aqui um exemplo para fazer a gente pensar, que por sinal foi meu primeiro vídeo que viralizou lá no TikTok. Aqui no Brasil, se tem uma coisa que realmente não falta é gado, né? É vaca. País capitalista, em que a vaca é um bem privatizado. Agora, em Cuba. Em Cuba, o leite é considerado um bem público. É considerado um bem social. Se você matar uma vaca em Cuba, você pode literalmente ser preso, porque realmente o Partido Comunista vê o leite como um bem social que deveria ser garantido. Então as vacas não poderiam ser mortas. Ou seja, o criador de gado em Cuba não pode matar a vaca para vender a carne dela. Se a vaca morre, ele tem que comprovar que ele não matou essa vaca, né? Vai veterinário analisar. Quem vai comprar a carne dessa vaca morta por causas naturais vai ser o Estado, por um preço ridículo. E quem vai comprar o leite que essa vaca produz, que vai ser um bem social, né? um bem público, vai ser o Estado também por um preço que ele determina. Então, por causa disso, por causa dessa distorção de incentivos econômicos, o ganho para se criar gado em Cuba sumiu. Você não tem mais um incentivo, você realmente não vai lucrar mais com isso, não tem outra forma de falar. Tanto que acredita-se que a quantidade de gado em Cuba caiu 1/3 desde a Revolução. Então, sim, incentivos importam. A forma como o Estado atua na economia pode distorcer esses incentivos. Pode fazer o que seria considerado bem privado em determinado país e que é alocado de forma eficiente ser considerado bem público em outro país, ou um recurso comum em outro país, e não ser alocado de forma tão eficiente. No caso, ter escassez. Entender que tipo de incentivo, que tipo de consequência cada tipo de bem teria é muito importante. Ajuda a explicar por que determinadas coisas acontecem. Ajuda a explicar por que determinados recursos podem estar se esgotando. Ajuda a gente a analisar determinadas medidas públicas, determinadas medidas do Estado. Ajuda a explicar por que existem determinados bens que realmente não conseguem ser ofertados pelo mercado privado, porque existem de bens públicos. Então, a intenção desse vídeo era tratar esses conceitos, era explicar o problema dos bens públicos, o problema dos recursos comuns, e trazer um pouco dessa reflexão final sobre exatamente como a política pública pode tanto ou atrapalhar ou ajudar na oferta de determinados bens. Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta, se inscreve no canal, e é isso.